Você já percebeu que existe um tipo de pessoa que nunca anuncia o que vai fazer e de repente aparece com tudo realizado? Sem posts de "começando minha jornada", sem stories de motivação às 6 da manhã, sem updates semanais de progresso. Simplesmente aparecem transformadas, com a casa organizada, a vida reconstruída, o negócio funcionando, a paz no rosto. E você fica olhando para a tela pensando: como? Quando? Por que com ela e não comigo? Hoje eu vou te contar um segredo que a Bíblia guarda há milênios e que a psicologia moderna finalmente começou a comprovar. Um segredo que não está nos cursos de produtividade, não está nos grupos de oração coletiva, não está nos planners mais elaborados do mercado. Está escondido em um princípio tão simples que a maioria das pessoas passa a vida inteira ignorando, não por falta de inteligência, mas por excesso de ansiedade. E eu vou te provar, através da história de Beatriz e das memórias que ela carregou por décadas, que contar seus planos antes da hora pode ser exatamente o que está destruindo tudo o que você tenta construir. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir aqui vai mudar a forma como você age, ora e sonha daqui para frente. Beatriz tinha 53 anos quando finalmente entendeu. Estava sentada na varanda de uma casa simples no interior de Minas, com uma xícara de café nas mãos e um sorriso que ninguém conseguia explicar direito. Vizinhas perguntavam de onde vinha aquela paz. Filhas queriam saber o segredo. Netos chegavam perto dela como se houvesse algo magnético ali, uma energia que ninguém sabia nomear, mas todo mundo sentia. E Beatriz apenas sorria e dizia: "Aprendi a calar. E quando calei, Deus falou." Mas não foi sempre assim. E é aqui que a história realmente começa. 30 anos antes, uma Beatriz diferente acordava às 5:30 da manhã em um apartamento de 2 quartos em São Paulo. Tinha 23 anos, uma lista de metas colada na geladeira, um grupo de WhatsApp chamado Propósito 2024 com 42 pessoas e uma ansiedade que ela confundia com fé. Toda semana anunciava alguma coisa nova. "Vou começar a ler a Bíblia inteira esse mês. Decidimos que vou abrir um negócio. Deus colocou no meu coração recomeçar do zero. Esse ano vai ser diferente, eu sinto." Os planos saíam pela boca antes de serem plantados no coração. E morriam assim, na boca dos outros, nos comentários de incentivo que viravam pressão, nas expectativas que ela mesma criava e não conseguia sustentar. Cada anúncio gerava uma semana de euforia e 3 semanas de vergonha silenciosa quando nada acontecia do jeito que ela prometeu. Ela orava muito, estudava muito, frequentava a igreja 3 vezes por semana e ainda assim tinha a sensação persistente de estar correndo numa esteira, muito esforço, nenhuma distância percorrida. Foi numa quarta-feira à noite, saindo de um culto de oração, que ela esbarrou em Dona Ruth. Dona Ruth tinha 71 anos, usava sempre um lenço no cabelo e tinha a reputação de ser a mulher que Deus ouvia. Não porque ela fosse famosa na igreja, não porque tivesse testemunhos grandiosos para contar, mas porque quando Dona Ruth dizia que ia fazer alguma coisa, a coisa acontecia. Silenciosamente, firmemente, sem cerimônia. Beatriz nunca havia parado para conversar com ela de verdade. Mas naquela noite, enquanto as duas esperavam a chuva passar embaixo da marquise da igreja, algo mudou. "Dona Ruth", Beatriz disse, olhando para a rua molhada, "a senhora já sentiu que faz tudo certo e mesmo assim nada muda?" A mulher mais velha não respondeu imediatamente. Ficou olhando para a chuva por um longo momento, como quem considera cuidadosamente cada palavra antes de colocá-la no mundo. "Já", ela disse por fim, "por muitos anos." Beatriz se virou, surpresa. "A senhora?" "Eu mesma. Fui igual a você por muito tempo, minha filha. Falava mais do que fazia, anunciava mais do que plantava." Ela pausou. "Até que um dia li uma coisa que mudou tudo. Você conhece a história de Neemias? E é aqui que preciso pausar a história de Beatriz por um momento, porque o que Dona Ruth estava prestes a revelar é o coração de tudo que vou te ensinar hoje, e eu quero que você entenda antes de continuar. Antes de prosseguir,
Me faz um favor. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa aqui nos comentários uma coisa. Qual é o sonho ou projeto que você ficou anunciando para todo mundo e nunca saiu do papel? Pode ser uma palavra só, pode ser uma frase. Só escreve, porque esse comentário já vai ser o começo de uma mudança. O sistema que vou te apresentar hoje tem 3 etapas. Eu chamo de o caminho do silêncio fértil. E ele não tem nada a ver com ser tímida, com esconder quem você é, ou com viver na sombra. Tem tudo a ver com aprender onde a sua fé deve circular e onde ela sangra se exposta cedo demais. Voltando à marquise, voltando à chuva, voltando a Dona Ruth, que agora olhava para Beatriz com aquela calma desconcertante. Neemias recebeu um chamado enorme de Deus. Ela começou. Reconstruir Jerusalém, uma cidade em ruínas, com inimigos por todos os lados, recursos escassos, povo desmotivado. Um projeto que parecia impossível. Beatriz conhecia a história, mas Dona Ruth continuou de um jeito que ela nunca havia ouvido antes. Sabe o que Neemias fez quando recebeu essa visão? Ficou 3 dias em silêncio. Examinou os muros à noite, sozinho, sem contar a ninguém. Neemias 2:12 diz literalmente: não contei a ninguém o que Deus havia posto no meu coração. Somente depois que os planos estavam maduros, o time estava certo, e ele tinha clareza absoluta do próximo passo. Somente aí ele falou. Beatriz sentiu algo se mexer dentro dela, uma lembrança incômoda. E os inimigos de Neemias, Dona Ruth continuou com suavidade, tentaram destruir o projeto exatamente quando ele foi exposto. Sambalá e Tobias não podiam fazer nada enquanto o plano estava no coração de Neemias. Só passaram a ter poder de atrapalhar quando o projeto ganhou visibilidade antes da hora. A chuva diminuiu. As duas ficaram em silêncio por um momento. O problema, minha filha, Dona Ruth disse por fim, não é que você não tem fé. É que você tem plantado suas sementes na boca dos outros antes de elas germinarem na terra de Deus. Beatriz foi para casa naquela noite e não dormiu. Ficou olhando para a lista colada na geladeira, metas anunciadas, projetos proclamados, sonhos postados, e sentiu pela primeira vez a diferença entre fé e exposição prematura. Ela lembrou do negócio que havia anunciado para 42 pessoas e abandonado após 3 semanas de pressão. Lembrou do plano de leitura bíblica que havia postado nos stories e desistido quando ninguém mais estava acompanhando. Lembrou de cada vez que a opinião de outra pessoa havia desviado o que deveria ser um processo entre ela e Deus. A ciência, curiosamente, chama esse fenômeno de efeito de substituição de identidade. Peter Gollwitzer, psicólogo da Universidade de Nova York, descobriu em pesquisas publicadas nos anos 90 que quando anunciamos nossas metas para outras pessoas e recebemos reconhecimento social por isso, nosso cérebro registra uma sensação de realização antes de realizarmos coisa alguma. O anúncio se torna o substituto da ação. E James Clear, em Hábitos Atômicos, vai além. Ele explica que a identidade precisa ser construída através de evidências repetidas de comportamento, não de declarações públicas. Cada vez que você anuncia algo que ainda não fez, você cria um conflito interno entre quem você diz ser e quem você realmente está sendo. E esse conflito drena a energia que deveria ir para a ação. Mas Beatriz ainda não sabia disso. Naquela noite, ela só sabia que algo havia quebrado dentro dela de um jeito bom. Como quando você entende pela primeira vez que estava erguendo a casa sobre areia e percebe que ainda dá tempo de recomeçar sobre rocha. Na semana seguinte, ela voltou para Dona Ruth. Desta vez não foi por acaso, foi de propósito, com uma pergunta preparada. A senhora me ensina? Dona Ruth a olhou por um longo momento. Vou te ensinar, mas você precisa saber que o primeiro passo vai ser o mais difícil, porque ele vai contra tudo o que você aprendeu a fazer. Qual é? Silenciar, não parcialmente, completamente, por um tempo que vai parecer longo demais. Beatriz engoliu em seco. Silenciar o quê? Seus planos, seus sonhos, suas orações de pedido, tudo o que você quer que Deus faça por você. Você para de anunciar para o mundo
e começa a cultivar apenas diante dele. Era a etapa 1 do caminho do silêncio fértil. Dona Ruth a chamava de consagração, a arte de guardar o sagrado. Os primeiros meses foram um martírio suave. Beatriz tinha o impulso constante de contar. Abria o grupo de WhatsApp, digitava 3 linhas sobre o que Deus havia falado com ela naquela manhã e apagava tudo antes de enviar. Começava a escrever um story de motivação e fechava o aplicativo. Sentia aquela coceira familiar de anunciar, de proclamar, de compartilhar, e aprendia a redirecionar tudo isso para o caderno de oração que havia comprado especificamente para isso. Naquele caderno, ela escrevia tudo: os sonhos, os medos, as revelações bíblicas, os planos embrionários. Tudo que antes ia para a boca dos outros agora ia para a presença de Deus. E algo estranho começou a acontecer. Sem a pressão do olhar alheio, as ideias começaram a amadurecer de um jeito diferente. Planos que antes duravam 3 semanas porque ela precisava sustentar o entusiasmo dos outros começaram a crescer em silêncio, como raízes que ninguém vê, mas que sustentam tudo acima da terra. Ela começou a notar padrões. Quais ideias continuavam vivas depois de 2 semanas de silêncio eram realmente de Deus, e quais morriam sozinhas eram apenas impulso emocional. Provérbios 17:28 diz: até o tolo, quando se cala, parece sábio, o que fecha os lábios é considerado inteligente. Beatriz lia esse versículo toda manhã e ria de si mesma. Havia passado anos fazendo o contrário, usando palavras para parecer espiritual, para parecer em movimento, para parecer alguém que Deus estava usando. E quanto mais falava, menos Deus tinha espaço para agir. Dona Ruth a visitava uma vez por semana. Em uma dessas visitas, Beatriz perguntou frustrada: mas quando eu vou ver resultado? Estou fazendo tudo em silêncio e parece que nada está acontecendo. A mulher mais velha sorriu com paciência. Uma semente enterrada parece que não está acontecendo nada, mas está. A terra está trabalhando onde você não consegue ver. Ela abriu a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4. Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra e quer durma, quer se levante. De noite e de dia a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. O silêncio não é ausência de movimento, Beatriz. É a condição para o crescimento real acontecer. 4 meses depois, algo aconteceu que Beatriz não havia anunciado para ninguém. Ela havia começado, em silêncio, a reorganizar toda a sua vida financeira. Sem posts, sem grupo de responsabilidade, sem amigas sabendo. Apenas ela, o caderno e Deus. E numa tarde comum de terça-feira, recebeu uma ligação de uma prima distante oferecendo uma oportunidade de trabalho que resolvia exatamente o problema que ela havia estado orando há meses. Ela fechou o telefone e foi para o quarto chorar. Não de tristeza, de reconhecimento. Era a primeira vez em anos que via Deus agir num plano que ela não havia destruído antes do tempo, com exposição prematura. Dona Ruth, quando soube, disse apenas: você sentiu? Isso é a consagração funcionando. Deus honra o que você protege. Mas deixa eu te levar de volta ao presente por um momento. Voltemos à varanda em Minas. Voltemos a Beatriz de 53 anos com o café nas mãos. Ela sorria não porque a vida havia sido fácil. Sorria porque havia aprendido, ao longo de 3 décadas, que o maior desperdício espiritual da vida moderna não é o pecado escandaloso, é a semente boa, lançada cedo demais, no vento da opinião alheia. A filha mais velha, Camila, de 28 anos, havia chegado naquela tarde com aquele olhar que Beatriz reconhecia, porque já foi o seu. Os olhos de quem tem muitos planos e nenhum resultado. Os olhos de quem está cansada de começar. Mãe, como você conseguiu tudo isso? Camila gesticulou vagamente para a casa, para a paz, para aquela inexplicável sensação de que ali tudo estava no lugar certo. O que você fez diferente? Beatriz pôs a xícara na mesinha e olhou para a filha por um longo momento. Me conta um sonho seu, ela disse. Um que você ainda não contou para ninguém. Camila pensou. Hesitou. Quero abrir um ateliê. Trabalhar com costura, com moda autoral. Mas eu sei que as pessoas vão achar idiota.
Vão dizer que não dá dinheiro. Vão... Para. A voz da mãe foi gentil, mas firme. Você acabou de me mostrar o problema. Você já está imaginando o que as pessoas vão dizer antes de fazer qualquer coisa. Você já está vivendo na boca dos outros. E é aqui que preciso falar com você diretamente. Com você que está assistindo isso agora. Quantos sonhos você matou antes de eles nascerem porque alguém disse não vai dar certo? Quantos planos você abandonou porque a energia do grupo de WhatsApp esfriou? Quantos projetos você começou com fanfarra e terminou com vergonha porque a plateia desapareceu e você descobriu que a motivação era a plateia, não o chamado? Isto é o que Charles Duhigg, em O Poder do Hábito, chama de loops de recompensa mal configurados. Quando o anúncio se torna a recompensa, a ação nunca acontece de verdade, porque a dopamina já foi liberada. Seu cérebro já celebrou, já está pronto para o próximo anúncio. E você fica numa espiral de proclamações sem realizações, cada vez mais vazia por dentro e mais barulhenta por fora. A Bíblia sabia disso muito antes da neurociência. Eclesiastes 5:2 diz: Não te apresses a falar, e não sejas precipitado de coração em proferir palavra diante de Deus, porque Deus está no céu e você está na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras. Poucas as suas palavras. Não é timidez, é sabedoria. Não é insegurança, é proteção do sagrado. Voltemos a Beatriz e Camila na varanda. A mãe havia acabado de fazer a filha perceber o mecanismo, e agora veio a segunda parte do ensinamento, a que Dona Ruth havia chamado de etapa 2, cultivação, a fidelidade invisível. Mas então eu simplesmente fico quieta, Camila perguntou. Só isso? Não. O silêncio sem ação é covardia, não fé. A questão não é só parar de falar, é começar a fazer em silêncio, cultivar sem plateia, semana após semana, sem que ninguém esteja assistindo. Beatriz se lembrou de si mesma com 26 anos, quando havia decidido aprender a costura. Sim, curiosamente, a mesma área da filha, sem contar para ninguém. Por 6 meses, toda sábado de manhã, enquanto o marido ainda dormia, ela se sentava com um tecido velho e praticava pontos básicos. Errava, desfiava, recomeçava, sem posts, sem amigas sabendo, sem incentivo externo. No 7º mês, havia feito a primeira peça decente. No 12º mês, havia reformado todas as cortinas da casa. No 18º mês, uma vizinha havia visto o trabalho por acaso e pedido para ela reformar um vestido de noiva. Não havia sido um projeto, havia sido uma fidelidade invisível. A parábola dos talentos, Mateus 25, não fala sobre proclamar seus dons para o mundo, fala sobre multiplicá-los na terra que Deus te deu, com o que Deus te deu, no tempo que Deus determinou. O servo que recebeu 5 talentos não fez uma live anunciando que ia multiplicar. Ele foi e trabalhou, em silêncio. E quando o Senhor voltou, os frutos eram a declaração. A sua fidelidade invisível de hoje, Beatriz disse para Camila, é o testemunho visível de amanhã. Mas se você tenta pular do anúncio para o testemunho sem passar pela fidelidade, você fica apenas com o anúncio vazio. Camila ficou quieta por um longo momento. Lá longe, um pássaro cantou. E a terceira etapa? Ela perguntou por fim. A etapa 3 foi a que mais levou tempo para Beatriz entender. Dona Ruth a chamava de entrega, não a entrega passiva de quem desistiu, mas a entrega ativa de quem aprendeu a confiar. Beatriz tinha 38 anos quando passou pela prova definitiva dessa etapa. Ela havia cultivado em silêncio por 15 anos. Havia aprendido a guardar seus planos. Havia praticado a fidelidade invisível em diversas áreas da vida. E então veio a crise que colocou tudo à prova. O marido perdeu o emprego. A casa foi à penhora. As filhas precisavam de escola. E dentro de Beatriz havia um plano, um projeto que ela havia cultivado em silêncio por 2 anos. Uma pequena empresa de costura artesanal que estava prestes a ser lançada. O momento era o pior possível. A pressão para anunciar, para pedir ajuda, para tornar tudo público e conseguir apoio,
era enorme, e ela não fez nada disso, não por orgulho, por fé. Ela abriu o caderno de oração, escreveu tudo o que havia planejado, e então escreveu embaixo: Senhor, isso é seu. Se for de você, vai em frente. Se não for, me mostra o que é. E ficou quieta. Mateus 11, 28, 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O descanso não vem antes da entrega, vem depois. E essa entrega não é ceder aos problemas, é soltar o controle sobre a narrativa, sobre o resultado, sobre o timing. É a diferença entre uma fé que diz, Deus, faça do meu jeito, e uma fé que diz, Deus, seu jeito, mesmo que eu não entenda. 3 meses depois do pior momento, um cliente que havia visto o trabalho de Beatriz 1 ano antes da crise, quando ela ainda cultivava em silêncio, apareceu pedindo uma encomenda grande. Depois veio outro. Depois veio uma indicação. A empresa nasceu não no momento glorioso que ela havia imaginado, mas no momento que Deus havia preparado, e ela só conseguiu reconhecer porque não havia gritado o plano antes do tempo e espantado o que estava sendo construído. E agora preciso falar a verdade mais dura deste vídeo. A verdade que vai pisar em alguns calos. A verdade que você precisa ouvir antes de continuar vivendo do jeito que está. A nossa geração desenvolveu um vício espiritual perigoso, a necessidade de validação antes da obediência. Precisamos que as pessoas aprovem antes de agirmos. Precisamos de engajamento nos posts sobre nossas metas para sentirmos que valem a pena. Precisamos de amigos animados com o nosso plano para mantermos a energia de executá-lo. E quando a aprovação não vem, ou vem e desaparece, o plano morre junto. Isso não é fé. Isso é dependência emocional disfarçada de espiritualidade. Jesus nunca anunciou cada milagre antes de fazê-lo. Quando ressuscitou Lázaro, não fez um post dias antes dizendo: fiquem atentos, grande coisa vem aí. Quando multiplicou os pães, não criou expectativa pública de antemão. Quando foi curar a filha de Jairo, pediu para as pessoas saírem do quarto. Tirou os curiosos, tirou a plateia e então agiu. Você entende o que isso significa? Os seus milagres podem estar precisando de silêncio para acontecer, e você continua enchendo o espaço com anúncio. Wallace Wattles, em A Ciência de Ficar Rico, escreve sobre o que ele chama de fazer as coisas da maneira certa. E um dos princípios que ele descreve é a necessidade de agir a partir de convicção interna, não de validação externa. Quando você age para impressionar, você coloca sua energia no espectador. Quando age em silêncio por convicção, você coloca a energia no processo, e é o processo que gera resultado. Seja brutalmente honesta consigo mesma agora. Quantas das suas orações são pedidos para Deus realizar o que você já anunciou para as pessoas? Quantas vezes você criou uma obrigação pública? Declarei que esse ano muda. E agora está orando com desespero, não pela vontade de Deus, mas pelo cumprimento da sua própria promessa para os outros. Isso inverte a ordem. Você não está buscando Deus, você está usando Deus para não passar vergonha. E Deus, em sua misericórdia, não vai honrar isso. Voltemos à varanda. Voltemos a Camila, que estava com os olhos cheios d'água depois de tudo que a mãe havia dito. Mas e o testemunho? Ela perguntou. A gente não deve contar o que Deus faz na nossa vida? Deve, Beatriz respondeu sem hesitar. Mas há uma diferença fundamental entre testemunho e anúncio. Testemunho é o que você conta depois que Deus agiu. Anúncio é o que você proclama antes que ele haja, como se as palavras substituíssem a obediência. Neemias contou a história da reconstrução depois que o muro estava de pé, não antes. Ela pegou a Bíblia que estava sobre a mesa e abriu em Eclesiastes 3:7. Leu em voz alta. Há tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. Há um tempo de falar, ela enfatizou. Esse tempo existe, mas você precisa aprender a distinguir quando é esse tempo. E a maioria das pessoas
fala no tempo de calar e cala no tempo de falar. Agora, antes de encerrar, quero te dar os passos práticos, porque fé sem ação é exatamente o problema que estamos tentando resolver, e seria irônico sair daqui sem direção concreta. Primeiro, identifique um sonho ou projeto que você tem repetidamente anunciado sem executar. Apenas um, não 3. Segundo, escreva esse sonho em um caderno físico, não no celular, não no computador, e declare em oração: Senhor, esse projeto entra em silêncio sagrado hoje. Ele é seu. Terceiro, delete ou arquive qualquer post público sobre esse projeto. Saia dos grupos de responsabilidade sobre ele. Não por vergonha, por proteção. Quarto, entre na etapa 1, a consagração. Por um mínimo de 30 dias, trabalhe nesse projeto sem contar para ninguém, nem para o marido, nem para a melhor amiga. Leve para Deus primeiro e processe no caderno. Quinto, quando os 30 dias passarem, avalie, não o resultado externo, mas o estado interno. Você ainda acredita? O projeto ainda está vivo? Se sim, continue. Se não, era impulso, não chamado. Sexto, entre na etapa 2, a cultivação. Semana após semana, fidelidade invisível, sem plateia, sem updates, apenas o trabalho e Deus. Sétimo, quando os frutos começarem a aparecer, e eles vão aparecer, pratique a etapa 3, a entrega. Solte o controle sobre o timing, sobre o tamanho, sobre o formato do resultado. Deixe Deus surpreender você. José esperou 13 anos entre o sonho e o palácio. Davi esperou anos entre a unção e o trono. Daniel continuou fiel em silêncio em Babilônia, enquanto o mundo ao redor adorava outros deuses. Nenhum deles fez um post anunciando o que Deus havia prometido. Eles simplesmente obedeceram, cultivaram e entregaram. E James Clear, em Hábitos Atômicos, confirma com dados o que a Bíblia já ensinava com sabedoria. Sistemas consistentes e invisíveis produzem resultados extraordinários e visíveis. Objetivos anunciados criam pressão de identidade que frequentemente sabota a execução. A pessoa que muda em silêncio e aparece transformada não é sortuda. É disciplinada de um jeito que ninguém viu acontecer. Beatriz faleceu aos 78 anos, numa noite de inverno tranquila, com as filhas e netos ao redor. Nos últimos anos, havia se tornado uma espécie de referência silenciosa na cidade. Não porque havia proclamado grande coisa, mas porque havia vivido de um jeito que as pessoas não conseguiam explicar. Uma paz, uma consistência, uma espécie de solidez que não balançava com o vento das opiniões ou das circunstâncias. Na semana antes de partir, Camila, agora com 45 anos, com seu ateliê funcionando há 16 anos, sem nunca ter feito um grande lançamento público, foi visitar a mãe e perguntou: Mãe, você tem algum arrependimento? Beatriz ficou quieta por um longo tempo e então disse: Só um. Os anos que perdi proclamando em vez de plantar. O tempo que gastei convencendo as pessoas dos meus sonhos em vez de convencer Deus com minha obediência. Ela sorriu. Mas olha para onde chegamos assim mesmo. Imagina se eu tivesse aprendido mais cedo. As últimas palavras que disse para a família reunida foram simples, quase sussurradas. Plantem em silêncio, cultivem com fidelidade, entreguem com confiança, e um dia vocês vão se sentar numa varanda como essa e entender que Deus sempre soube o que estava fazendo, mesmo quando vocês não sabiam. 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Ela guardou. E o que ela guardou dentro do silêncio sagrado floresceu de um jeito que nenhuma proclamação poderia ter produzido. O caminho do silêncio fértil não é sobre se esconder. É sobre entender que existem sementes que morrem quando expostas ao ar antes da hora. Que existem planos que Deus está construindo nas sombras que nós destruímos quando acendemos holofotes antes do tempo. Que a transformação mais profunda da sua vida pode estar esperando exatamente por isso, pelo silêncio que você ainda não teve coragem de praticar.
Você tem a mesma escolha que Beatriz teve, que Camila teve, que Neemias teve antes de qualquer um deles. Pode continuar no ciclo de anunciar e abandonar, de proclamar e envergonhar, de proclamar e murchar. Ou pode entrar no silêncio fértil, pode plantar em segredo, pode cultivar sem plateia, pode entregar o resultado a quem realmente controla o crescimento. Jeremias 6,16 diz: Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e olhai, e perguntai pelas veredas antigas, qual o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. O caminho antigo existe, é testado, é comprovado tanto pela sabedoria bíblica quanto pela psicologia moderna, e começa com uma decisão simples que você pode tomar hoje, não amanhã, não na segunda-feira, não quando chegar o momento certo. Hoje, agora, em silêncio. Se você chegou até aqui, você é exatamente o tipo de pessoa que este canal existe para servir. Alguém que não quer apenas ouvir verdades bonitas, mas quer realmente mudar. Então vem comigo. Se inscreve no canal, ativa as notificações e me conta nos comentários. Qual é o sonho que você vai plantar em silêncio a partir de hoje? Escreve lá. Esse comentário não é um anúncio. É uma promessa entre você e Deus, registrada aqui como testemunha. E se você quer se aprofundar nos princípios que falamos hoje, dá uma olhada no nosso shopping. Recomendo especialmente Hábitos Atômicos de James Clear e O Poder do Hábito de Charles Duhigg. 2 livros que vão complementar com ciência tudo o que a Bíblia já ensina sobre como a transformação real acontece. Os links estão na descrição. Obrigada por cada minuto que você ficou aqui comigo. Isso significa que você está entre os poucos que realmente estão dispostos a fazer diferente. Agora vá. Plante em silêncio, cultive com fidelidade, entregue com confiança. Que Deus abençoe cada semente que você ainda não mostrou para ninguém. Até o próximo vídeo.